Ora, muito boa tarde a todos, desde já. Vamos só aguardar só alguns minutinhos, pelo resto dos vossos colegas formandos, antes de darmos início então ao nosso webinar. Entretanto, como é que está o vosso dia? Como é que tem andado a correr o vosso estudo? Enquanto aguardamos aqui um bocado. É, consigo ver que estão com o dia cheio. Ótimo, ótimo. O Terrain Collider ou melhor, o terreno no Unity é bastante interessante para de se trabalhar. Que dá para fazer coisinhas engraçadas. Portanto, dá a desenvolver animação 2D. E como é que isso lhe está a correr neste momento? Se me permite questionar. Está a ser muito difícil? O que é que está a achar? Aqui só é. Aqui só é falado de Unity porque é o que é utilizado nos cursos. É só Unity. Uma dorzinha de cabeça? Acredito, acredito. Está a animar, mas com que estilo artístico? Pixel art ou é outro estilo assim diferente? Com que está a animar? Só por curiosidade. Pixel art não é sprite. Ok, ok, ok. O Sprite não é muito complicado de se fazer as animações. Também nunca experimentei, mas isso é mais com, com o Tutor Hugo, que ele é que deve saber como é que se utiliza isso. Esse estilo artístico é muito utilizado hoje em dia. Fazer jogos assim a três dimensões, com os ambientes também assim, lá está com um gráfico mais em 3D, e depois a implementação dos personagens através de sprites. O Octopath Traveler faz muito isso, os remakes do Dragon Quest também vai ser a mesma coisa. Há muitos jogos agora a optar por esse estilo artístico, porque tira bastante trabalho na componente da animação, porque muita gente tem dificuldades em fazer animações em 3D e então o que fazem simplesmente é, pronto, fazem animação mais tradicional em duas dimensões. Se bem que, na minha opinião, eu acho que é mais complicado fazer animação em 2D do que em 3D. Porque em 3D o trabalho em si, ah, em 3D, ou melhor, o trabalho em si é no modelo. É garantir que o modelo que nós estamos a utilizar está, pronto, não tem as suas físicas estragadas nem nada disso. Porque depois, através da animação, é muito fácil. ah, Lá está, é muito à base de definir os movimentos dos ossos e essas componentes todas. Rodrigo, relativamente a isso, uma pessoa tem que tentar. Tem que estar constantemente a tentar. Ah, o que pode fazer é, na submissão do trabalho, antes de submeter, envie para o seu tutor para obter feedback antes de fazer a submissão do trabalho. Que é para não estar a ser. Para não estar constantemente a ser prejudicado
por tentar uma segunda vez. Mas uma pessoa falhar é normal da vida. Uma pessoa, para aprender com os próprios erros, tem que falhar, tem que bater com a cabeça, para finalmente conseguir compreender o que é que está a fazer de errado. E depois, quando isso acontece, nós aprendemos com os nossos erros e conseguimos fazer muito melhor do que aquilo que estamos a fazer naquele momento. É à base de trabalho. E até é isso que a temática do webinar de hoje. Mas de qualquer das formas, vamos então dar início ao webinar de hoje. Muito bem-vindos a todos aqui ao webinar da MasterD. O meu nome é Pedro Barreiro, eu sou o vosso tutor do webinar de hoje e iremos falar exatamente sobre a temática que está aqui à vossa frente: prototipagem e concepts para videojogos. O que é que engloba a componente, porque a verdade é que prototipagem hoje em dia é uma componente muito importante da indústria e que muitos de vocês, quando querem trabalhar nesta indústria, querem logo saltar para o desenvolvimento, mas esquecem-se que prototipagem é uma componente muito importante do, dos videojogos. Olha, do desenvolvimento dos videojogos. Por isso, com isto em mente, vamos falar então aqui do que é prototipagem. Isto é os tópicos que iremos falar relativamente a protótipos e concepts. Nós iremos focar maioritariamente neste webinar sobre protótipos, porque concepts é assim uma espécie de subdivisão dentro do protótipo e é um bocadinho mais específico noutra área. Aqui o objetivo lá está, vai ser falar sobre a prototipagem. Uh, por isso é este que vamos estar aqui a falar sobre hoje. Por isso vamos começar exatamente sobre isso. E eu começo por questionar os formandos se vocês me conseguem dizer o que é um protótipo, o que é que vocês determinam como um protótipo nos videojogos. E não, eu não me estou a referir ao jogo prototype, eu estou mesmo a referir-me o que é que vocês acham como um protótipo. Alguns de vocês já estão aí a dar algumas ideias, mas é como. Uh, aliás, já deram aí a resposta muito bem. O protótipo basicamente é um bocadinho isso. É uma espécie de um esqueleto de uma ideia que nós queremos, lá está, de certa forma, tornar um bocadinho realidade nos videojogos. Hoje em dia, eh, quando se quer testar uma ideia, ou melhor, quando se quer desenvolver uma ideia, é sempre muito bom vocês fazerem testes, vocês conseguirem conferir que essa ideia funciona. E então é para isto que os protótipos servem, de certa forma. É para vocês pegarem nesta ideia que vocês têm na cabeça e, em vez de desenvolver um produto final, desenvolvem apenas um esqueleto ou uma prova de conceito para verificar se a ideia que vocês têm na vossa cabeça funciona ou tem capacidade para realmente ser aquilo que está dentro da vossa cabeça. E protótipos são uma coisa que é muito importante na indústria hoje em dia por causa dessa componente que eu referi logo desde o início. É para testar se a vossa ideia funciona ou não. Porque a verdade é que isto cada vez mais é menos utilizado porque as pessoas querem logo saltar para o desenvolvimento. Querem logo saltar para trabalhar logo na ideia, logo a ter direito de cabeça, mas não. Vocês primeiro, quando desenvolvem um jogo, vocês têm que, obviamente, ir para a componente do protótipo. E aqui é que está a componente que vocês têm, lá está, que ter muita noção quando vocês fazem um protótipo. Um protótipo é uma coisinha muito pequenina. E muitos jogos começaram assim, com um protótipo, com uma ideia. Aliás, nem é com uma ideia. A ideia é logo mesmo o início. O protótipo, digamos que é a fase final do início prontos, do desenvolvimento de um jogo. E ao mesmo tempo, eu também faço aqui a questão ao chat, que é o que é que vocês acham que é um concept? O que é que vocês acham ou melhor, o que é que vocês interpretam como se fosse um concept, ou um conceito, por assim dizer?
Sim, de certa forma é um bocadinho. É um bocadinho isso. É um conceito, é um bocado. Vamos dizer assim que é a ideia. Ou algo mais específico dentro de uma ideia que estamos a desenvolver. Vocês associam a palavra conceito mais, obviamente, a concept art, porque a ideia é ser isto. É ser um rascunho de algo que nós queiramos que faça parte da ideia principal do, do nosso jogo. Porque hoje em dia também fazer concepts parece que quando se trabalha neste tipo de indústria, ou quando se trabalha neste tipo de área, muitas pessoas também, quando se trata de fazer os assets, quando se trata de fazer quando se trata de fazer as componentes do jogo, querem também logo saltar para o produto final. Querem já ter ali o design definido da personagem ou pronto, dos cenários, tudo isso. Mas não, o importante também que vocês têm aqui que saber é vocês, quando desenvolvem alguma coisa, têm que primeiro testar. Não podem saltar logo para o final do desenvolvimento. E isto, obviamente, com personagens, vocês em vez de fazerem um design de um personagem, fazem mil e um designs, obviamente, com as alterações que vocês acham que são assim um bocadinho necessárias, e depois, mediante o que foi pronto, discutido entre a equipa, vocês definem, ok, qual é que é o conceito que vai avançar para a fase final de desenvolvimento. E isto, de certa forma, fala um bocadinho do que é a importância de um protótipo ou de um concept. Porque uma coisa que, lá está, especialmente vocês que estão a iniciar muito, que estão a entrar muito na indústria, vocês acabam por se esquecer um bocadinho desta componente que eu estou a reiterar bastante porque tem que ser reiterado bastante aqui quando vocês entram. Quando vocês têm capacidades, ou quando vocês já aprendem as capacidades para desenvolver um jogo, a primeira coisa que vos vem à cabeça é ok, eu quero logo saltar para esta ideia enorme que eu tenho na minha cabeça e que eu quero torná-la realidade. Uh, e vocês começam logo a pensar como é que vão fazer esta ideia. Mas não podem saltar logo para a versão final do jogo. Por exemplo, se vocês forem construir uma casa, vocês não vão comprar meia dúzia de tijolos e um saco de cimento e começam a construir a casa. Obviamente que não. O que é que vocês fazem primeiro? Falam com o arquiteto para ele definir o planeamento da casa. E os protótipos, de certa forma, também é um bocadinho isto. É, de certa forma, um bocadinho um início de planeamento para e uma prova de conceito para vocês verem se esta ideia tem a capacidade para, para funcionar hoje em dia ou não. Porque, lá está, protótipos são muito importantes por vários motivos. Porque testam ideias que estão na vossa cabeça e também porque ao desenvolverem um protótipo, depois é muito mais fácil para vocês poderem tentar vender esta ideia a alguém, a um consumidor. Porque muitas vezes o que acontece é vocês chegam a um investidor e dizem: olha, tenho uma ideia. Explicam a ideia e a primeira coisa que o investidor diz é: ok, o que é que eu posso ver relativamente ao jogo? E vocês só respondem: nada, isto é só uma ideia. E imediatamente que isto falha e vocês não têm investimento. Os protótipos, obviamente, e conceitos servem exatamente para isto, para serem uma espécie de um produto para vocês também depois poderem vender e poderem expor aquilo que estão a desenvolver relativamente a um jogo. E por isso, olhando aqui um bocadinho para os videojogos, existem várias fases de desenvolvimento. E nós aqui só nos vamos focar em algumas, mas eu mesmo assim vou expor aqui todas as fases de desenvolvimento de um jogo, que são, lá está, são os nomes técnicos de um jogo. Mas lá está, estas são aquelas fases que muitas vezes alguns dos nomes vocês já reconhecem, mas há alguns, se calhar, que são um bocadinho novidade para os vossos lados. Porque, lá está, isto de certa forma que vocês estão aqui a olhar aqui, são um bocadinho as fases todas que existem de desenvolvimento de um videojogo. Existem, pronto, não é obviamente isto que vocês vão seguir, mas é maioritariamente este o padrão que é utilizado hoje em dia quando se trata de planeamento de desenvolvimento de um jogo. Começamos, obviamente, com o concept, ou seja, a ideia vaga do que é que vocês têm, uma ideia colocada no papel que vocês escreveram, uma palavra, um desenho, qualquer coisa que seja. E depois, logo a seguir, tem a fase do protótipo, que é uma versão, uma espécie de uma pequena versão
jogável, muito simples, mesmo muito simples, quase como um esqueleto, para poder mostrar a ideia que vocês estão a pensar. A seguir, pronto, tem outro nome que é o Vertical Slice, que na realidade nem sequer é um. Lá está, é uma forma mais avançada do protótipo, porque aqui o objetivo do Vertical Slice é servir como exemplo de como as mecânicas do vosso jogo funcionam. Por exemplo, fazerem um Rocket League em que fazem pronto, um modo de jogo em que vocês têm a arena e estão com os três carros prontos, à pancada, ou então podem fazer uma versão, outro modo de jogo em que é só um carro com uma bola lá dentro para poder exibir as físicas do jogo. Tipo, só dedicado a mostrar ali as físicas do jogo. Ou então podem meter outro modo de jogo em que é só o carro a andar. Que é para quê? Para poder mostrar como é que as físicas do carro também funcionam. Depois, logo a seguir, temos outra fase que é a pré-produção. Pré-produção e produção, apesar de estarem em separado, existem alturas em que as duas estão praticamente juntas. Não chega a existir em certas alturas estas duas fases, mas elas as duas têm de certa forma a sua importância. A pré-produção, obviamente, tal como o nome indica, passa-se antes da produção do jogo e serve para vocês fazerem uma espécie de, lá está, estudo e pesquisa ou, ou desenvolvimento, peço desculpa, ou desenvolvimento de ferramentas e tecnologias para vocês poderem começar a desenvolver o vosso jogo. Porque não basta simplesmente vocês irem de cabeça para um motor de jogo. Também é necessário que vocês prontos, venham para aqui e pesquisem como é que motores de jogo é que devem utilizar, ou que ferramentas de animação é que vocês querem utilizar. Ou então, se vocês vão ver um motor de jogo como o Unity e veem que não tem aquela componente que vocês necessitam para desenvolver o jogo, começam a desenvolver a ferramenta para isso acontecer. Por exemplo, uma ferramenta que aleatoriamente começa a gerar ramos de uma árvore. Ou comece aleatoriamente a gerar terrenos para vocês implementarem no vosso jogo. E, obviamente, produção indica exatamente isso que vocês estão a ver aí. É só, pronto, é começarem a trabalhar no jogo, começarem a desenvolver todas as componentes do, do vosso jogo. Depois tem, obviamente, fases como pré-alpha e alpha. Também, de certa forma, também estão assim, as duas costumam também estar juntas há alturas em que também estão separadas. A única diferença, lá está, é apenas no desenvolvimento do jogo. Uh, sim, isso é verdade. O pré-alpha, neste caso, como está aqui indicado, é equivalente a 25% do desenvolvimento do jogo, e com 25% do desenvolvimento eu aqui refiro-me 25% de tudo dentro do jogo. Não só, prontos, longitude. E lá está, a fase alfa é basicamente isto que está aqui indicado aqui para vocês. É possível vocês poderem jogar o jogo do início ao fim. E com do início ao fim, é literalmente vocês conseguirem jogar o jogo, prontos, com problemas, obviamente, porque neste tipo de fase vai haver sempre bugs, vai haver sempre problemas, mas vocês conseguem jogar na boa, sem qualquer tipo prontos, de grandes problemas que o jogo sofra. Depois temos, obviamente, a fase pronto, da beta ou Early Access, que é a fase que hoje em dia está muito na moda ser lançada, que é uma versão do jogo que praticamente tem poucos bugs. São praticamente, imaginemos, bugs visuais, correção de texto, lá está, bugs que de certa forma não partem o jogo e que não vos causam problemas a níveis de jogabilidade, ou ainda faltam algumas partes de balanceamento no jogo. Lá está, o Early Access é mais ou menos isto. Não é a versão final do jogo, é apenas uma versão em que basta apenas polir um bocadinho para que o jogo seja eventualmente seja lançado. E depois a seguir temos a fase Gold ou a fase pré-release. Esta é aquela fase em que é mais a nível de. Uh, pronto, é aquela fase mais.
lá está um bocadinho fora das vossas mãos. Porque é a versão. Muitas vezes, quando vocês ouvem nas redes sociais que X jogo atingiu o Gold. O atingiu o Gold basicamente significa que o jogo já está pronto para lançamento. Só não está ainda, só não é lançado cá para fora porque tem que haver primeiro uma aprovação da distribuidora. A distribuidora tem que jogar o jogo todo, tem que garantir que o jogo está mediante aquilo que é solicitado da parte dela, e depois sim, após a sua aprovação, o jogo é lançado cá para fora. E obviamente que temos a fase do release, ou seja, a versão que é colocada à venda para o consumidor. E depois, por fim, temos aquela fase que tem tempo infinito, é determinada basicamente lá está, pelo desenvolvedor, que é post-release, que serve apenas para adicionar conteúdo extra, fazer correções ao jogo, modificar certas componentes do jogo. Lá está, em termos de fases da indústria para desenvolver um jogo, é isto mais ou menos o template que existe hoje em dia. Obviamente que nem sempre é assim. Há, por exemplo, situações em que fases como pré-produção não existem, ou até mesmo pré-alpha. Há bases em que é tipo mesmo protótipo, vertical slice. Peço desculpa. Vertical slice, alpha, beta, gold e release. É maioritariamente isto. Portanto, maioritariamente nos jogos, eles conseguem às vezes tipo, só ser muito resumido. O importante aqui para este webinar, obviamente, é estas duas partes aqui que temos que falar. E o vertical slice também. Também vale a pena ser referido aqui, porque estes é que são os três aqui mais importantes para este webinar, porque é isto que vocês têm que ter muito em consideração quando vocês fazem um jogo. É começarem a fazer protótipos. Se vocês têm uma ideia, façam o protótipo. Não vão logo de cabeça fazer logo o jogo principal. Por causa de uma questão muito simples. Muitas vezes a ideia que está na vossa cabeça não corresponde àquilo que vocês vão fazer no fim do dia. Porque quando vocês começam a desenvolver o jogo, e se vocês, imaginemos o seguinte, imaginemos que eu estou a fazer um jogo. Estou a desenvolver, está tudo bem, mas depois a meio acho que aquilo não está correto. Porque realmente aquela mecânica que eu desenvolvi, se calhar não vai funcionar assim tão bem. Então se calhar é melhor fazer estas alterações durante a produção do jogo, que eu estou a ter esta mentalidade. Quando esta mentalidade devia estar a acontecer aqui. Basicamente, duas fases antes. Ou uma fase antes, por assim dizer. É para isso que os protótipos servem bastante. Para vocês testarem ideias, para vocês verificarem se a ideia funciona, se ela tem capacidade para funcionar e se ela é, é boa o suficiente para ser lançada para o mercado cá para fora. Vocês, se fazem um jogo, têm que fazer um protótipo. Não podem saltar logo para esta fase, para a fase alfa. Não podem ir daqui para aqui. Até vou buscar aqui a caneta. Vocês não podem saltar daqui, como vocês podem ver, para esta fase. Vocês têm que seguir esta linha. Porque só assim é que o vosso jogo tem capacidade para correr bem. E que tem capacidade para ver a luz do dia. Porque senão vocês podem esquecer a ideia megalómana que vocês têm na vossa cabeça. Portanto, vou só tirar aqui só a caneta. E vou só colocar aqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, estão à vontade de a colocar relativamente ao webinar. Eu, entretanto, vamos avançar aqui para o próximo slide, que é exatamente isto, que é como se faz um protótipo. O que é uma demo? O demo é uma versão pequena. Uma demo, praticamente, como é que eu vou colocar isto? O demo é uma parte do jogo. É uma pequena
é uma pequena parte do jogo que é feita para vender o jogo principal, por assim dizer. Vocês jogam ali uma secção do, de uma parte do jogo, pode ser o início do jogo, pode ser a parte do meio do jogo, e a intenção ali é mostrar as mecânicas do jogo para poder depois mostrar ao público, ok, ou um tempo, sim, também pode ser, porque há demos que também funcionam à base de tempo, e basicamente elas servem exatamente para isso. Ok, o jogo vai ter estas mecânicas, vai ter esta filosofia por trás, e o público aí aceitaria uma demo. Então a introdução de uma visual novel tipo RPG é uma demo? Depende da situação. Depende. Porque não esquecer que quase como um alpha test. Sim, é quase como um alpha test. É maioritariamente isto. Só que as demos já estão assim numa fase um bocadinho mais avançadas quando são lançadas. Porque estamos a falar de uma demo que já tem praticamente. Digamos que é pegar, por exemplo, na fase beta, cortar ali uma fatia e publicá-la cá para fora para ser. Prontos, para ser jogada pelo público. É mais ou menos isto. Porque vocês, com o intuito de uma demo, é venderem o vosso jogo. Existem vários tipos de demos. Por exemplo, o Dragon Quest X praticamente são 10 horas. Acho que é o 10 ou é o 11. Mas praticamente o jogo, aquela demo, são 10 horas. 10 horas de conteúdo que vocês têm ali. 10 horas. Ao contrário, por exemplo, de outras demos, que é só, por exemplo, meia hora, 10 minutos, porque a intenção ali é só mostrar um bocadinho do jogo, é só mostrar uma parte do nível, mostrar o que é que vocês podem explorar. Praticamente a demo é como se fosse uh, lá está, a intenção da demo é apenas vocês quando desenvolvem uma demo, a demo já é um bocadinho propositadamente feita com isso em mente, de vender a ideia. Porque também pode haver situações em que vocês jogam uma demo, mas, por exemplo, a demo não corresponde depois àquilo que vocês vão jogar na versão final. Por exemplo, há ali um certo item que vocês apanharam na demo que não aparece na versão final do jogo. Esse item se calhar aparece mais à frente ou aparece mais ou menos no início. Depende bastante de certas componentes, mas o beta, ou melhor, a demo basicamente é como se fosse uma fatia da versão beta que é praticamente jogável hoje, pronto, nos dias de hoje. Mas pronto, vamos falar então como é que se faz um protótipo, ou melhor, alguns conceitos que vocês podem partilhar aqui, que vocês podem saber aqui um bocadinho, para vocês quererem fazer um protótipo, porque isto é um bocadinho importante para vocês saberem. Protótipos, lá está, são muito importantes e obviamente que a primeira coisa quando vocês fazem um protótipo é começar simples. Tenho uma ideia na cabeça, comecem pequeno. Comecem por, comecem por planear, ok, como é que eu vou fazer esta ideia e como é que eu vou tentar executá-la o mais simplesmente possível. Eu tenho um jogo de futebol. Eu quero programar um jogo tipo FIFA. Ou desenvolver um jogo tipo FIFA. Uh, Qual é que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu não vou fazer um campo de futebol com 22 jogadores lá. O que é que eu vou fazer? Primeiro que tudo, vou fazer se calhar, olha, 3 contra 3. Ou 5 contra 5. Para ter dois avançados, dois defesas e um guarda-redes. E uma bola. Prontos. Começar simples, com a ideia. Não é já começarem a planear o jogo todo. É começar pequeno. Um jogo como o CS, eu não vou estar a programar uma arena enorme ou uma sala enorme, por exemplo, pegando no mapa Dust 2, eu não vou já modelar o mapa todo, nem vou meter 5 jogadores contra 5 jogadores. Logo ao início, não. Eu vou meter um jogador e possivelmente vou só programar uma arma. Que é, aí é que está a ideia de vocês fazerem simples. É não pensarem já na mecânica completa ou na ideia completa do jogo, apenas comecem por fazer algo mais pequeno relativamente ao vosso jogo. Não é errado vender um jogo indie logo na alpha.
Um bocado. Um bocado. Porque normalmente, aliás, os jogos, um jogo em alfa praticamente significa que é possível jogar o jogo de início ao fim, mas não está acabado. Ou seja, o jogo ainda tem muitos problemas ali por trás. O que se vamos a ver bem é o que está acontecendo na indústria hoje em dia. Normalmente o correto, quando vocês lançam um jogo, quer seja em Early Access, quer seja a versão final do jogo, é garantirem que os únicos bugs que uma pessoa vai encontrar no jogo quando uma pessoa adquire este jogo, esse tipo de jogo, o jogo não parta. Ou seja, eu não sofra qualquer tipo de danos catastróficos, tanto à plataforma como ao jogo. Eu não perca save files, o jogo não seja impossível de jogar. É um bocadinho moralmente errado vender um jogo que está cheio de problemas, que está cheio de erros e que podem causar grandes problemas. Se vocês lançarem um jogo cá para fora, têm que garantir que do início ao fim eu consigo jogar sem problemas. E aqui a palavra-chave é exatamente isto: é sem problemas. Porque eu não vou lançar um jogo e, e por algum motivo chega ali a meio do jogo e o jogo encrava. E eu testei o jogo 100 vezes, mas à centésima primeira vez o jogo não partiu. E eu não vou testar mais, vou colocar o jogo à venda e depois logo a seguir vem alguém, olha, isto está partido. Eu tentei passar daquela parte e, e não consigo. Mas vocês chegam à frente e dizem, mas a mim não. A mim esse problema não aconteceu. E depois vocês vão jogar o jogo e volta a acontecer exatamente o mesmo problema. Vocês têm que garantir pelo menos que quando lançarem o vosso jogo cá para fora, ele não tem problemas graves. Ou seja, não tem bugs que partam o jogo. Além dos betas inacabados que já ganharam demasiado mercado, agora começam cada vez mais a haver alguns lançarem DLCs antes de acabarem o jogo. Sim, mas isso é um assunto para outra altura. Isso, as temáticas dos DLCs e lá está, essas mentalidades todas que estão a acontecer, é já é um problema por si só. Erros de som não são assim erros muito graves. Eu, uh, eu acho que seria muito mais grave se lançasse um jogo sem som. Mas aí é que está. Se você vê que isso é um erro bastante grave no seu jogo, não deve lançá-lo. Não deve lançá-lo e depois sair cá, e depois alguém vem dizer, olha, está a acontecer este erro e depois fazer de conta que não sabe nada, que nunca viu esse problema acontecer. Não. Se tem conhecimento que esse problema aconteceu, é resolver esse problema o mais rápido possível e garantir que não, não acontece. Mas nós também estamos a sair um bocadinho fora da temática do webinar. A segunda parte, sobre como fazer um protótipo do vosso jogo, é desenvolverem a ideia em papel. É colocarem a ideia pronto, em algum tipo de documento, ou até mesmo num caderno, e começarem realmente a planear a vossa ideia, como é que ela funciona e como é que ela pode ser executada lá está, pronto, num videojogo. O melhor exemplo disso que também vocês podem utilizar é tentarem converter o vosso jogo para um jogo de tabuleiro. Porquê? Porque assim vocês têm uma versão física do jogo para jogar. E vocês assim podem pensar, ok, se isto tem capacidade para funcionar. Porque se o vosso jogo em formato de tabuleiro funciona, então garantidamente funciona de formato digital. E isto é muito o que vocês têm que pensar. Vocês têm que escrever. Quando vocês fazem um protótipo de um jogo, têm que escrever, têm que testar ideias, têm que verificar se essas ideias funcionam. Não basta simplesmente colocar a ideia cá fora. Ou melhor, vocês começarem a programar a ideia. Não, têm que desenvolver a ideia, têm que metê-la no papel. Abram o Google Docs, Microsoft Word, comprem um caderno, metam a ideia no papel. Ponto. E vocês vão ver que isto funciona. Ou então podem montar o jogo à mão. Caso disso, é o que aconteceu com Metal Gear Solid. Porque, caso vocês não saibam, o Metal Gear Solid, ambos os Metal Gear Solids, e vários deles, o design dos mapas foi todo feito em base de Legos, pelo Hideo Kojima, na altura.
Ele praticamente tinha bastantes Legos em casa e para definir como é que os mapas funcionam, ou qual é que era a sua ideia para o formato dos mapas, ele começou a montar os mapas em Legos. E depois, através de uma câmara pequenina que ele tinha, uma câmara portátil que ele tinha lá no escritório, permitia a ele experimentar como é que ele iria implementar os ângulos para a câmara do jogo. E aqui tem uma forma muito engraçada de um protótipo de um jogo. Isto tecnicamente é um protótipo do Metal Gear Solid. Vocês estão a ver aqui. Porque se vocês olharem para isto, para aquilo que ele está aqui em termos de mapas, e olharem para as imagens do jogo, para o formato dos mapas, estão a ver que isto é exatamente igual. O... Aqui olhando, por exemplo, para esta imagem, isto são os dois tanques que estão no hangar do Metal Gear Solid. Aqui basicamente é onde nós começamos o nível e nós temos que percorrer aqui esta parte toda para descer uma escada e entrar nesta porta aqui para poder passar para o próximo nível. Isto é um protótipo, que vocês estão aqui a ver. É um protótipo de um videojogo. E... Ou até podemos dizer que até é um conceito. É uma prova de conceito de um jogo. Porque isto aqui foi uma forma original que, neste caso, o Hideo Kojima teve de poder desenhar os mapas. Porque em vez de estar a desenhar os mapas em papel, em que se calhar não consegue transmitir bem a ideia do seu jogo, o que é que ele fez foi, pegou em meio dos Legos e vamos fazer um mapa. E por fim, quando vocês fazem um protótipo, obviamente que uma coisa que vocês têm que fazer muito, mas é que isto é um bocadinho geral dos videojogos, ou melhor, do desenvolvimento dos videojogos, é testarem o jogo, especialmente com outras pessoas, com pessoas que não têm conhecimento nenhum do que vocês estão a fazer, e vocês dão o comando para as mãos e dizem, ok, experimenta, joga. E isto o que é que vai fazer? Vai fazer com que as pessoas deem uma opinião sincera do que estão a ver à sua frente, apesar de terem o conhecimento de que aquilo é um protótipo. Porque muitas vezes nós ficamos um bocadinho ofuscados com a nossa ideia. Nós pensamos, ok, a minha ideia na minha cabeça é genial e toda a gente vai adorar esta ideia. Mas a partir do momento em que nós fazemos o protótipo e colocamos outras pessoas a experimentar, vai acontecer exatamente o inverso. Vai haver gente que vai jogar esse jogo, vai experimentar o jogo e vai dizer, olha, se calhar esta ideia não funciona. Ou se calhar se fizerem desta forma, vai funcionar ainda melhor. E é isso que vocês têm que fazer também quando vocês desenvolvem um protótipo de um jogo. É estarem constantemente a testar a ideia para garantir que ela funciona bem e depois terem outras pessoas a testarem e ela darem-vos feedback. Qualquer tipo de feedback que seja, quer seja positivo ou quer seja negativo. O que vocês querem é feedback, porque é muito importante para vocês depois poderem continuar a desenvolver o vosso jogo. E por fim, vamos falar aqui de alguns erros que vocês devem evitar quando vocês começam a querer desenvolver um protótipo. Porque há duas coisas aqui no mínimo que toda a gente faz quando quer desenvolver um jogo e está a ponderar desenvolver um jogo e esquecem-se completamente de desenvolver esquecem-se disto quando vão desenvolver um protótipo. O primeiro de todos é exatamente isto que vocês estão aqui a ver à vossa frente. Vou começar a construir o grande jogo que tenho aqui na minha cabeça e vou logo de cabeça. Não, não vou anotar nada, não vou testar ideias, não vou fazer nada disto. Vou já começar a desenvolver o jogo. Isto é errado. Vocês não devem pensar assim. Não devem querer ir logo de cabeça para aquela ideia megalómana que vocês têm dentro da vossa cabeça. O que é que vocês querem fazer antes? Tentar adquirir conhecimentos antes de tentarem desenvolver o jogo. Porque nós todos, quando tiramos um curso, ou nem sequer temos cursos, ou experiência em programação, em arte, queremos logo desenvolver a ideia na nossa cabeça. Mas nem sempre isto corre muito bem. Porque sem termos os conhecimentos suficientes, sem sabermos como é que todas as áreas funcionam, sem saber que ferramentas utilizar, que motores de jogo utilizar, que pessoas devemos falar, o nosso jogo está encalhado logo desde o início.
Isso cria erros no início do processo, depois é mais difícil alterar e resolver os problemas que vão surgir. Exatamente. Vocês, quando desenvolvem um jogo, vocês têm logo que pensar assim. É o. Lá está. Vocês, lá está, têm que primeiro adquirir conhecimentos. Têm que começar por pensar como é que eu vou fazer esta ideia funcionar. Como é que é possível fazer esta ideia funcionar. É isso que vocês devem pensar. Não é logo, não é eu vou fazer, é eu gostava de fazer. Como é que eu posso fazer isto acontecer? É isso que vocês têm que pensar logo também aqui desde o início. E o segundo, uh, mas esta aqui já é um bocadinho mais avançada, já é um bocadinho mais para quem tem experiência dentro desta área, que é vou saltar logo para o Unity e começar a desenvolver. Esta ideia também é errada. Vocês não devem, só porque têm a ideia na cabeça, ela não é suficiente para vocês saltarem já para o Unity. O que vocês devem pensar é, vou começar por afinar, aqui está com um erro ortográfico, peço já desculpa, vou começar por afinar a ideia e planear o que devo fazer primeiro. É começar realmente a planear e começarem a pensar como é que a ideia tem capacidade para ser executada. Porque nós não somos um estúdio AAA. E mesmo assim os estúdios AAA também têm este problema. Nós, se temos uma ideia na cabeça, não é começar já a saltar para o Unity. É, ok, como é que isto faz? Uh, vocês o que devem fazer aqui é mais ou menos isto. Porque, voltando aqui um bocadinho ao que o Hideo Kojima fez com o Metal Gear Solid, ele não saltou diretamente para o desenvolvimento. Ele não saltou logo para o desenvolvimento do Metal Gear Solid. O que é que ele fez? Ele começou por desenhar os mapas. Começou logo por esta parte. Começou logo por uma parte pequenina e tentou testar se a ideia funcionava. E é muito isso que vocês têm que ver aqui quando vocês fazem o vosso jogo. É, vocês não podem logo ir de cabeça para o Unity. Tipo, começar já a programar uh, tipo, e começar a desenhar também. O que vocês têm que fazer é concepts, protótipos, começarem a definir estas coisas, começarem a desenhar esta ideia e depois vão chegar ao fim e ok, depois de testar a ideia, porque também tem que ver aqui que isto é uma questão de tempo. Porque se vocês saltarem diretamente para o Unity, como eu estou a indicar aqui em cima, e vocês começarem a trabalhar nesta ideia, vocês desperdiçaram tempo e dinheiro numa ideia que depois vocês chegaram a meio e perceberam que aquela ideia não vai funcionar. Uh, então o que é que aconteceu? Então o que é que acontece? Vocês para isso têm que começar a fazer isto. Vocês têm que começar por afinar a ideia, desenvolver um protótipo, começar a pensar nisto. Porque lá está, o grande problema muito é isso, é vocês começam já a desenvolver, mas se calhar a ideia pode até nem correr lá muito bem. Enquanto que com um protótipo vocês só fizeram ali muito pouco, só fizeram um esqueleto, não começaram a fazer o corpo todo. Como só fizeram um esqueleto, a perda não vai ser quase nula. E é isto que vocês têm que pensar um bocadinho quando vocês entram em videojogos e quiserem seguir videojogos. É começarem já a pensar se a ideia que vocês querem fazer, ela realmente pode valer a pena e se vocês acham que vale a pena, comecem por testar e por fazer um protótipo. Comecem por ver se aquele protótipo tem capacidade para realmente ser algo grande ou algo bom o suficiente para ser lançado no mercado de trabalho. E é mais ou menos isto que eu tenho aqui para falar convosco hoje, relativamente a este webinar. Não sei se entretanto têm alguma dúvida que queiram colocar relativamente pronto, alguma dúvida relativamente sobre os protótipos. E sim, os protótipos é uma boa base para ver se o mercado vai se dar. Lá está, vocês desenvolvem um protótipo e depois não só têm ali alguma coisa para poderem vender a ideia, depois vocês têm ali algo para poderem confirmar se a vossa ideia realmente tem capacidade para ser algo mesmo bom e algo fazível para ser lançado no mercado hoje em dia. Porque senão, se vocês começarem logo para o desenvolvimento, se vocês começarem aqui por definir a ideia e saltarem logo para. Ou melhor, vocês começam por aqui e depois vão logo para o lançamento do jogo, vão logo fazer logo a versão final do jogo, corre muito mal. O mercado é tudo. O mercado é tudo que engloba os videojogos. É os consumidores, é os desenvolvedores.
É mais ou menos isso. Mas sim, sobre a prototipagem era isto que eu tinha para falar convosco sobre esta componente. Não sei se entretanto têm alguma dúvida que queiram colocar relativamente prontos, a esta componente. Então, caso não tenham alguma dúvida, eu então irei dar este webinar por encerrado. Desde já agradeço a vossa presença aqui neste webinar. Caso tenham alguma dúvida sobre o assunto ou queiram, prontos, ou queiram saber mais sobre este tipo de componentes, estão à vontade de mandar mensagem pelo campus da MasterD, que eu terei todo o gosto em tirar as dúvidas que forem necessárias da minha parte. De resto, eu fico então a aguardar por mais novidades da vossa parte. Desejo-vos então uma continuação de bom estudo e vejo-vos então numa próxima oportunidade.